A mais popular metáfora sobre fragilidade humana diz respeito ao pé. É o calcanhar de Aquiles. Aquiles era um guerreiro grego quase invencível. O único ponto vulnerável dele era o calcanhar, que acabou sendo atingido com uma flecha pelo príncipe Paris durante uma das batalhas pela conquista de Troia. Lendas à parte, o pé é muito utilizado, porém pouco lembrado pelas pessoas. A base que sustenta todo o nosso corpo é formada por 28 ossos e movida por 2 dezenas de tendões e músculos. O pé é submetido diariamente a todo tipo de esforços, impactos e solavancos. No entanto, quem mais faz o pé sofrer é a moda. Os modelos de sapatos, especialmente os femininos, são os maiores responsáveis por problemas que vão do simples desconforto até lesões e deformações graves. E para falar sobre o pé, nós convidamos um dos maiores especialistas no assunto no estado do Paraná, o Dr. Sérgio Arthur Manfredini Viana. Ele é médico ortopedista do Departamento de Ortopedia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Dr. Sérgio, apesar de nós termos aprendido a andar sobre os pés, e isso significa ter uma das maiores significações na evolução humana, o homem e a mulher, eles dão a devida importância aos pés ou eles só se preocupam quando os pés começam a dar problemas? Olha, Ney, eu acredito que nós temos uma dicotomia de civilizações. A civilização ocidental, que é a nossa, ela, principalmente no sexo feminino, ela não se importa muito com as deformidades causadas pelos maus calçados. No entanto, nas civilizações orientais, algumas delas ainda se preocupam muito, quando não tem a influência da nossa civilização, se preocupam muito em deixar o pé, tanto do homem quanto da mulher, em condições ideais para caminhar ou deambular e sem produzir dor ou deformidades que são causa e efeito. O que o senhor chama de condições ideais? Bem, originariamente o calçado foi criado pelo homem para proteger o pé das irregularidades do solo, das mordidas de animais, dos espinhos, das intempéries que existem no nosso meio ambiente onde se usa o pé. Então, originariamente, essa é a função, é a função de proteção do calçado proteger o pé para evitar as lesões. Com o passar do tempo, criou-se em cima disso a moda. E parece que essa moda iniciou-se na corte de Luís XV, na França, onde o salto alto foi anexado ao calçado que protegia o pé. E a partir daí, todos os malefícios causados pela elevação do calcânio ao solo vêm sendo apreciadas e nós vamos observando as suas consequências, até os dias de hoje, evidentemente. Quer dizer, os nossos problemas dos pés têm uma origem cultural. Com toda certeza. Não diria que todos os problemas, porque existem problemas que não são inerentes ao mau uso do calçado, como, por exemplo, o caso dos reumatismos, que muitas vezes se iniciam, se tornam exuberantes a clínica com dores e problemas nos pés. Mas um pé normal, muitas vezes, ele é estragado culturalmente pelo uso do calçado, dito calçado feminino da moda. Agora, que porcentagem dos problemas nos pés começam durante a infância? Durante a infância, nós vemos muito, em ambos os sexos, nós vemos muito o chamado pé plano valgo, que muitas vezes ele com o uso da musculatura adequada, deixando que essa criança se exercite como deveria ser, ele vai se resolvendo e quando ele essa criança atinge os 7, 8 anos de idade, aquelas deformidades já estão bastante aceitáveis, de formas a não se tornar um impedimento para a prática de esportes e para o uso diário do pé, como se faz normalmente. Agora, em alguns casos, que não são a maioria, são a minoria, há necessidade de pequenos interventos. E algum deles, por exemplo, que eu tenho um pouco de experiência, são os joanetes ou hálux valgo na criança em torno de 10 anos de idade, que vem com usando calçados absolutamente normais, mas que apresentam já uma evolução na deformidade. Então, durante essa fase de crescimento do pé, é possível que a gente use o elemento crescimento do pé, que na menina em torno dos 12,
13 anos ele se encerra, durante essa fase de crescimento nós podemos usar pequenos procedimentos cirúrgicos que fariam que o próprio crescimento trouxesse uma correção da deformidade. Agora, em que momento a gente deve observar que alguma coisa não vai bem com os pés de uma criança? Veja, quando você tem na sua família uma história de ancestrais que portavam joanete, como as avós, as tias-avós, depois a mãe, as outras tias, afinal, do lado do pai, quando nós temos uma história de joanete, o hallux valgus na família, as meninas e mesmo os rapazes, mas com mais atenção as meninas, devem ser observadas a partir dos 7 anos de idade, porque nós, como disse, temos técnicas que podem corrigir essa deformidade precocemente com uma morbidade, quer dizer, com uma intervenção mínima. E se não, nós vamos pegar essa jovem após os 15 anos de idade, quando ela já está usando salto alto, sapato estreito e bico fino, que é o dito sapato da moda, e daí vamos pegar a evolução, a progressão da deformidade com o aumento da dor. O senhor tem algumas amostras do hallux valgus, ou o vulgo joanete, mais conhecido popularmente como joanete? Eu vou mostrar, por exemplo, como não deve ser um sapato. Este sapato aqui é o sapato dito de salto alto, ele tem um salto alto muito pronunciado, é um sapato chamado feminino da moda, ele leva muito a parte posterior e joga as cargas e as pressões para o antepé. E evidentemente o antepé, a parte da frente do pé, não foi feito para receber essas cargas. E se essa pessoa não fizer joanete, com certeza fará, com uso contínuo, outras deformidades que causarão dores na parte anterior do pé. Este sapato dito da moda, que é um conceito ocidental de beleza, ele deveria ser, acredito que com o tempo, revisto, porque além de nós, médicos, não acharmos a beleza que se propugna ter, nós ainda sabemos exatamente quais são as consequências do uso no pé. Vamos ver então como é que fica, como é que é um pé com hallux valgus, com joanete? Bem, existem vários tipos pelo menos 3 tipos de joanete. O joanete mais conhecido é o joanete da articulação metatarsofalangiana, que é essa articulação entre o primeiro metatarso, o primeiro osso metatarsiano do pé e o dedão, chamado hallux. Então, ele forma uma grande calosidade na parte medial por atrito no calçado. O primeiro metatarso se desvia para dentro e o dedão, chamado hallux, se desvia para fora. E este é o clássico joanete, é a clássica deformidade que nós mais encontramos no dia a dia do consultório médico e que nós nos atemos à correção cirúrgica nas suas várias formas de gravidade. O senhor falando uma correção cirúrgica em crianças, o senhor tem alguns exemplos aí de... Bem, eu tenho um caso de uma criança com 7 anos de idade que apresentava já ângulos de desvio do dedão e ângulos de desvio do metatarso acima do considerado normal. E essa criança já sentia dores? Essa criança já sentia a deformidade e já sentia um pouco de dor quando usava, numa festa, calçados que não aqueles bem confortáveis, como nós chamamos aqui de calçados esportivos, nós chamamos de tênis. Então, essa criança, quando ia a uma festa e punha qualquer outro calçado pertinente à idade dela, ela sentia desconforto. E a correção se faz com pequenas intervenções nas zonas de crescimento do osso, em determinadas regiões da zona de crescimento, chamada zona fisária, e essa correção produz a reversão da deformidade e não a sua progressão. Esse intervento, que é uma coisa mínima, pequena, ele produz a reversão das deformidades que são progressivas e não a sua evolução, como é de se esperar, se nada for feito. A gente pode dizer que o hallux valgus, joanete, é o problema mais recorrente dos pés? Dentre as patologias dos pés, eu acredito que no consultório médico especializado é a patologia que mais se vê, e predominantemente nas mulheres. É muito mais raro a deformidade de joanete nos homens, é muito mais frequente nas mulheres. Agora,
Qual o grau máximo de joanete de hálux valgo? Veja, como é uma deformidade progressiva e ela é facilitada pelo uso do mau calçado, nós imaginamos que a jovem com 22, 25 anos de idade tem uma deformidade tipo 1, 2 ou leve. E quando ela se tornar avó com 55, 60 anos de idade, a progressão dessas deformidades levará a um joanete tipo 3, o chamado joanete grave. Eu tenho um exemplo aqui, de um joanete tipo 3, que é clássico, no qual nós vemos o dedão, o hálux, entrar embaixo do segundo dedo. O segundo dedo fica numa posição em garra. Ele luxa, ele destronca na sua articulação metatarso-falangiana e produz, além da deformidade do antepé, nos calos que ele forma, tanto embaixo quanto em cima, muita dor. No perfil a gente nota quanto o segundo dedo está destroncado, saiu da sua articulação normal, e aqui na imagem de frente a gente nota quanto de interferência o dedão já está causando. No caso, não só o segundo, mas também o terceiro dedo. Então, a progressão das deformidades é bem típica dessa doença, que com o passar do tempo, se não for interrompido a história natural, há normalmente uma evolução. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com o programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre o pé. É só um instante. Cobras e Lagartos, o talk show mais inteligente e divertido da TV Paranaense. Toda sexta-feira, 19h, UFPR TV, levando a Universidade Federal até você. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre o pé. Eu estou conversando com o Dr. Sérgio Arthur Manfredini Viana. Ele é médico do Departamento de Ortopedia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Sérgio, no bloco anterior a gente estava falando sobre o joanete, o hálux valgo, e o senhor falou sobre o processo cirúrgico. Agora, a recuperação desse processo, ela é lenta? Como que ela é? Olha, Ney, hoje em dia nós temos conhecimento e condições, em primeiro lugar, de promovermos um tratamento praticamente indolor. Existem possibilidades de se tratar cirurgicamente o joanete sem que o paciente sinta as dores que são referidas, digamos, tradicionalmente àquelas pessoas que operam os pés por apresentarem joanete. Existe um conceito popular que é a cirurgia que mais dói e que é a cirurgia que muitas vezes volta à deformidade. Nós temos observado em nossos casos esses dois elementos, a dor e voltar à deformidade, não estarem incidindo mais nesses nossos pacientes, porque nós abordamos cirurgicamente não só as deformidades ósseas, que são deformidades da ponta do osso, chamadas deformidades epifisárias, nós corrigimos essas deformidades, como também promovemos o reequilíbrio daquilo que não é osso, que nós chamamos de partes moles. E partes moles a gente entende como cápsula, ligamento e tendões. Então, esses elementos todos são recolocados na sua anatomia normal e os ossos concomitante, de formas que, se feito com as técnicas que hoje já existe à disposição, a disponibilidade já é possível aos ortopedistas que se dedicam a esta área, os resultados, além de serem perenes, eles são muito pouco dolorosos. Os pacientes relatam normalmente a pequena quantidade de dor absolutamente controlada. Quanto ao tempo, como nós normalmente abordamos a correção óssea, o osso no pé tem um tempo mínimo de cicatrização, que gira em torno aos 30 dias. Então, este é um período que a mulher, o jovem que se submeter a essa cirurgia, terá que ter certas restrições no caminhar e no pisar, para que a consolidação, a fixação do osso, se faça na posição de correção. Uma vez que isso proceda, vai se liberando essa paciente para sua vida normal,
A última coisa que desaparece é um pouco de inchaço, que nós chamamos de edema, mas isso com 60 e poucos dias já está praticamente desaparecendo, e a pessoa volta às suas atividades normais. Doutor Sérgio, um dos problemas que são popularmente conhecidos e que são até motivo de gozação, e durante muito tempo isso foi motivo até de recusa por parte das Forças Armadas em várias partes do planeta, é o pé plano ou chamado de pé chato. O que é exatamente o pé chato ou pé plano? Bem, a imagem do pé, quando nós pisamos, por exemplo, num aparelho podoscópio, que é um aparelho que nós temos no consultório, no qual a pessoa pisa em cima de um vidro com um espelho embaixo, e nós vemos a forma que o pé dessa pessoa tem sobre o peso do corpo. Essa imagem é a mesma imagem, lógico que com mais qualidade, do que aquela imagem quando nós andamos descalço da areia da praia. Então, quando nós pisamos na areia da praia, a imagem do nosso pé fica na areia. Se nosso pé apoia toda a sua porção, o pé todo apoia no chão, nós dizemos que esse é um pé plano ou pé chato. É aquele pé que ele tem excesso de apoio ao solo. O oposto disso é o chamado pé cavo. É aquele pé que só apoia na frente e atrás, e nas suas várias graduações. E o pé normal é aquele pé que ele apoia na frente, numa parte do bordo lateral do meio pé e na parte do calcâneo. Esse é chamado pé normal. O que nós vemos com relação ao pé chato e as Forças Armadas é que o pé plano, simplesmente o pé chato, não é um impedimento às atividades físicas. Nós temos, por exemplo, um corredor de maratona que foi bicampeão, se eu não me engano, bicampeão de maratona olímpica, chamado Zatopek. Zatopek tinha os dois pés absolutamente chatos, ou pé planos, e não o impedia de ser campeão maratonista, por sinal 2 vezes, me parece que foi ele 2 vezes. Então, o fato de ter pé plano não é um impedimento. O impedimento são as deformidades que vêm acopladas, que vêm juntas com o pé plano, como, por exemplo, o pé plano valgo, cujo pé tende a pronar, ou melhor, cair para dentro, o que faz sobrecarga de tendões, e sobrecarga de cápsulas e ligamentos, e isso muitas vezes vai com o esforço produzir dor. Ou muitas vezes o pé cavo, que é o oposto do chato, que também tende a cair para dentro porque tem um calcâneo valgo, quer dizer, uma deformidade do calcanhar, e também tende a cair para dentro ou para fora, um calcâneo varo. Então, essas deformidades que vêm acopladas com o pé plano ou com o pé cavo, ou muitas vezes até com o pé normal, em intensidade menor, essas deformidades que são os impedimentos. Qual a consequência do aumento brusco de peso para os pés? Veja, eu sempre digo aos meus pacientes, faço esse tipo de explanação. Eu digo o seguinte: se você tem um caminhão andando na cidade carregado e você depois tira toda a carga desse caminhão, durante o momento que ele estava carregado, ele vai gastar mais gasolina, quer dizer, vai ter mais esforço para se locomover, ele vai gastar mais pneu, ele vai gastar mais mola, e muitas vezes num buraco até pode quebrar alguma coisa. O ser humano é a mesma coisa. O nosso pé tem uma área de apoio e uma estrutura de aguentar esforços calculada para um peso específico. Quando nós começamos a ultrapassar, além dos problemas metabólicos inerentes à obesidade, nós fazemos uma sobrecarga ponderal, uma sobrecarga no pé, cuja sobrecarga, com o passar dos anos, também é um elemento de deformidade e de dor. Então, Sérgio, existe também uma doença muito conhecida, uma doença do pé que é chamada esporão de calcâneo, que seria um novo osso supostamente formado por má postura. Antes de começar o programa, o senhor está dizendo que, na verdade, ele seria uma espécie de ilusão de ótica. Veja, o esporão de calcâneo é o nome que se dá a uma criação de osso num pé adulto, quer seja na parte posterior ou póstero inferior, ou na parte inferior. Caracteristicamente, a parte inferior, quando se forma por sobrecarga um esporão de calcânio que é paralelo ao solo, esse esporão é mais uma imagem radiológica, ele não é tanto uma expressão clínica. Tanto isso é verdade que a maioria dos pacientes, e não são poucos que nós tratamos, vem ao nosso consultório com um raio-x do pé, mostrando uma imagem de esporão de calcânio plantar, e com dor somente num pé.
Nós radiografamos o outro pé e encontramos exatamente a mesma imagem, mas no outro pé ele não sente absolutamente nada. Então, nós só tratamos o pé que dói. E o que nós vemos? Que a imagem radiológica do esporão de calcânio plantar, e não a posterior e posterior inferior, que entra em outra categoria, aliás, das entesopatias, a inferior, a plantar, muitas vezes não tem a imagem, a correlação com a clínica. Então, nós tratamos, por exemplo, quase que com muita frequência, as fascites plantares, que são as causadoras. E, muitas vezes, desmetabolismos e aumentos de peso estão associados a esse tipo de evento. Bom, nós teríamos muito ainda para falar sobre os pés, mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Então, Sérgio, último conselho, qual é o tipo de calçado ideal? Veja, o calçado ideal, quer seja para o jovem, do sexo masculino ou feminino, o calçado ideal é aquele que nos dá proteção necessária para as atividades que ele se propõe, quer sejam esportivas ou quer seja da vida diária, atividades da vida diária, sem que ele provoque nenhum tipo de compressão e sem que ele provoque nenhum tipo de deformidade neste pé. O calçado que nós temos aqui no Ocidente, que mais se aproxima, ou que se aproxima bastante desse ideal, é o que nós conhecemos como calçado esportivo ou o tênis. Os tênis são calçados que devem ser adequados ao pé, não produzirem nenhum tipo de deformidade e proteger o pé da maneira adequada. Os calçados, de outra parte, inversamente, os calçados femininos ditos da moda, apresentam 3 elementos altamente danosos ao pé feminino que usa. É o salto alto, o fato de ser estreito e o bico fino. Eu me refiro a estreito porque, se você puser várias pessoas descalças à sua frente, você vai ver que algumas pessoas têm o pé estreito e comprido e outras pessoas têm o pé largo e curto. Ora, o mesmo calçado, número 36, o 37, o 34, que só nos dá o comprimento, ele não nos dá a largura. Então, algumas dessas pessoas vão ter esse sapato adequado, mas outras não, principalmente as que têm o pé mais largo, por exemplo. Então, o calçado deveria ser muito mais adequado aos pés que o utilizam, e isso a gente não vê no nosso meio, principalmente no Brasil. Então, Sérgio, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações sobre esse tema, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@fpr.br. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Até lá.